Seja bem-vindo à Régua de Relacionamento. Aqui é um espaço que a gente reservou para poder discutir negócios, discutir como é que a gente pode potencializar vendas em todas as empresas. E hoje a gente tem um assunto muito interessante, a gente vai falar sobre a virada que está dando dentro da pirâmide que tinha de inversão do inbound para o outbound. E para falar com a gente sobre esse assunto, estou trazendo uma pessoa incrível aqui, um cara que eu tenho o maior respeito, é meio guru das minhas ações, que é até o horóscopo. Tá? Ele é CEO da Exec Sales, professor mentor da G4 Educação, um dos maiores NPS da casa, muito bom isso, autor do livro de 0 a 50 milhões, um dos mais vendidos, de acordo com o ranking da Public News, e considerado pelas pequenas empresas e grandes negócios uma das 10 mentes mais brilhantes que está mudando a lógica de vendas do Brasil. Theo, seja muito bem-vindo, cara. Obrigado por aceitar o convite. Foi um prazer estar aqui. Primeiro, é muito bacana que a gente já troca muita ideia faz muito tempo, né, Fernando? Então, acho que vendas é um universo onde as ideias precisam ser trocadas. A gente é muito imaturo ainda no Brasil quando a gente começa a falar do universo de vendas comparado a outros ecossistemas, né? Então, assim, essa maturidade da gente entender números, da gente entender de fato fórmulas e padronizar e entender como uma previsibilidade maior, etc. Isso é relativamente recente no Brasil, ainda muito menos difundido do que a gente imagina. Quando a gente começa a sair dos grandes núcleos ou dos principais mercados, assim, a gente começa a ver que isso é muito menos difundido do que a gente imagina e tem com um espaço de crescimento muito bom. E eu acho que existe essa espécie de tropicalização que precisa ser feita, né? Quando a gente começa a falar eu vejo muita gente usar conceitos americanos como se fossem verdades absolutas no Brasil, e eu acho que essa tropicalização, vamos dizer assim, ela vem sendo feita ao longo dos últimos anos e é muito bacana trocar com quem está à frente sempre também, participando, e a gente está juntos aí, descobrindo e compartilhando o máximo que a gente puder. Tem a felicidade de estar com a Exact, de estar no G4 aí, felicidade nos 2 últimos anos ser uma NPS, então assim, compartilhando. Então acho que é isso que, se eu puder compartilhar um pouquinho aqui, vai ser um prazeraço. Tenho certeza que vai. Bem, falando um pouquinho do que é a régua de relacionamento. A régua de relacionamento é uma metodologia que foi desenvolvida, virou até livro, onde a gente consegue trabalhar todos os pontos necessários para que o processo marketing comercial aconteça de maneira adequada. As pessoas fazem as coisas de maneira muito empírica aqui no Brasil. E hoje o nosso assunto vai ser voltado justamente para algumas coisas que acontecem. Por exemplo, a entrada do inbound no Brasil foi um modismo grande, depois foi se estruturando cada vez mais com a profissionalização da área. Tá? E aí o que aconteceu? Eu tinha uma pirâmide bastante estreita em cima, com pessoas que faziam o processo de prospecção, e eu tinha uma base extremamente larga embaixo, que eram pessoas que eram prospectadas. Tá? O que aconteceu? Com LGPD, com consciência das pessoas em termos de conteúdo, houve uma inversão dessa pirâmide. Tá? Essa pirâmide hoje ela tem uma base, um pico muito grande, né? A parte alta dela, pessoas prospectando, principalmente no inbound, e embaixo muito pouca gente que está abrindo material, que está lendo material e que está sempre protegida pela LGPD. Então, esse é o assunto que a gente vai traçar hoje dentro dessa live, o Theo vai nos ajudar, e eu queria que você falasse um pouquinho, para começar, sobre essa inversão dessa pirâmide. Né? Como é que o outbound, de repente, está se tornando o grande protagonista do processo comercial, Theo? Eu acho que o outbound, historicamente, né, Fernando, eu vejo que ele foi Quando a gente começa a falar de um porta a porta, que sustentou muitas vezes, um telemarketing, coisas do tipo, no final do dia é um outbound, que ele era feito, mas de maneira não tão estruturada. E aí eu acho que o inbound ele veio com essa estruturação muito forte. Ele foi um protagonista quando a gente começa a falar de rastreamento, estruturação, uma previsibilidade maior, algo mais escalável, né, que a gente consegue fazer muito mais, gastando uma previsibilidade de custos muito, muito elevada. E aí eu acho que aos poucos, esse inbound, como você falou, ele começou a enfrentar barreiras também. Então, assim, no início, você mandava e-mails, por exemplo, e os e-mails tinham uma taxa de abertura gigantesca. Então, uma cadência de e-mails com aqueles títulos que no início eram novidade, que eram títulos clickbait, né? Então, aqueles títulos que faziam a pessoa clicar naquele e-mail e por aí vai, eles eram muito aderentes.
E eu acho que quando todo mundo está olhando, eu gosto de falar que assim, que a via mais congestionada, nem, a via mais curta nem sempre é melhor, porque ela pode estar congestionada, né? Eu estou na África, até para a gente alinhar a expectativa aqui, se a minha conexão acontecer qualquer coisa, que eu estou num dos países mais pobres da África, que é Serra Leoa, então pode ser que a conexão falhe, mas por enquanto ela está estável. Mas para eu chegar na África, aqui de Serra Leoa até Gana, vamos dar um exemplo, tem um caminho principal. Mas se esse caminho tiver congestionado, provavelmente tem umas quebradas, se eu pegar, que eles vão me levar para lá mais rápido do que aquele caminho principal. Eu acho que o inbound ele se tornou um caminho principal da grande maioria das empresas em um determinado momento, mas ele ficou congestionado. Então, muita gente buscando aquele mesmo caminho. Então, a gente começa a ter aquelas caixas de entrada de e-mail cheias, a gente começa a ter as próprias mídias sociais onde a pessoa queria tá fazendo uma coisa, elas começam a ser... o Facebook foi muito isso no outbound, né? Então, a morte dele começa a ter uma pulverização de oferta, e aí a oferta fica muito grande, começa a cair engajamento. Então, isso é história, na verdade. Então, assim, o Orkut lá atrás morreu por causa disso, se a gente for olhar, né? Então, assim, muita oferta dentro de um lugar, o engajamento começa a cair, porque as pessoas querem se relacionar, não só ter a oferta, e aí voltam a ter que olhar para alguns outros tipos de prospecção. E eu acho que bem nesse momento, cara, além disso, eu gosto de falar que não tem certo ou errado, tem adequado. O inbound ele ainda é adequado para muita gente, assim como o outbound é adequado para outros tantos. E eu acabei ficando muito conhecido por causa do outbound, por causa da Veli, que foi o primeiro grande case de sucesso meu quando eu fui para vendas. Que o motivo de eu ter optado pelo outbound naquele momento, ele era um motivo porque a Veli tinha domínio total de 3 mercados, que ela sabia que naqueles 3 mercados a conversão era melhor. E quando ela ia para o inbound, ela abria essa boca do funil, ou seja, ela atraía 20, 30 mercados e pouca gente desses 3. Então o inbound ele não estava conseguindo ser eficiente para trazer aquela insumo que andava melhor na linha de produção. Então o que a gente fez? Não, peraí, o outbound ele vai me dar mais clareza e eu consigo ser mais cirúrgico em quem eu vou tentar atrair. E aí a gente começou a ir por aqui. Como naquele momento o inbound também começou a dar uma engasgada por causa dessa superpopulação de e-mails e etc., cara, o outbound funcionou muito bem, a gente foi a empresa que mais cresceu no Brasil naquele ano, via outbound. A Exact, que foi a empresa que eu fundei depois, foi via outbound que ela começou toda a estruturação dela também. Então, assim, via outbound, ela conseguiu fazer todo o primeiro crescimento e a primeira rampagem dela. E a explicação do porquê outbound naquele momento tinha muita relação com o fato de eu ter pouco capital. Então, assim, o inbound, ele requer que você se posicione muito. Então, ele tem um tempo de rampagem muito mais longo. Ele vai ter um tempo de rampagem de 8 meses, 1 ano e meio, mais ou menos, para você começar a ter ROI, retorno sobre investimento. O inbound. O outbound, ele é muito mais veloz. Se eu chego na pessoa certa, eu tenho a oferta certa, eu consigo fazer essas coisas casarem, às vezes em 1 mês, 2 meses, eu começo a ver o ROI do projeto, que foi o que aconteceu no meu caso. Em menos de 1 mês, eu estava com ROI. Então, assim, a opção pelo outbound foi pelo meu caixa. Eu acho que a opção por inbound e outbound, ela sempre tem que ser pelas tuas variáveis. O que são as variáveis? Quanto que tu tem de caixa, qual é o tipo de público que você está abordando, o quanto você está disposto a gerar detração ou não nesse processo. Se você tem um mercado já super direcionado, você já sabe que tem uma melhor forma de abordar. Então, tudo isso são variáveis onde você vai acabar optando pelo inbound ou pelo outbound, na minha visão. E aí, dentro dessa, vamos dizer assim, todo mundo foi para o inbound, então aquilo começou, e alguns não tinham essas variáveis corretas para inbound. Então, por exemplo, alguns não tinham tempo, não tinham caixa suficiente. E aí começou a cair um pouco dessa superpopulação de inbound, que todo mundo foi, e o outbound começou a ganhar relevância. Eu acho que hoje é muito equilibrado. Eu acho que hoje existem... A própria Exact, por exemplo, roda com 2 turbinas, né? Então, a gente tem hoje uma força muito grande de outbound e uma força muito grande de inbound funcionando paralelamente. Existem empresas hoje que são só outbound, só inbound. Eu acho que isso está muito mais equilibrado do que era no passado, que teve aquele momento que o inbound se sobressaiu por muito. Isso que eu acho que é muito importante dentro do processo que a gente tem. Como, Fernando, você pode repetir para mim? Deixa eu te perguntar uma coisa dentro de algo que eu acho que é muito importante. Dentro de tudo isso que você falou, acho que a grande diferença do que está acontecendo hoje é a estruturação. Como você disse lá atrás, os processos inicialmente não eram estruturados,
né? A coisa era feita de maneira, o cara de porta a porta ia sem muita sequência lógica, ele ia conforme a coisa ia acontecendo, e depois que os processos começaram a ser estruturados, a venda tomou um outro tipo de aspecto, um outro tipo de caminho, né? E aí a gente tem 3 elementos que você sempre fala em todas as suas lives, nas suas palestras, que é para nós aqui o cerne principal, que é eu ter um trabalho de processos bem definidos, plataformas e tecnologias que possam ajudar esses processos e trabalhar a questão de treinamento de pessoas. Você sempre fala isso com muita maestria, eu gosto de ouvir você falar, quando você cita esses 3 assuntos, né, esses 3 pilares que são super importantes em venda, eu queria que você discorresse isso para a gente, para as pessoas entenderem que venda não é um negócio empírico. Não, eu realmente, Fernando, assim, eu vejo que muita gente tende a achar que existem fórmulas mágicas em venda, né? Então, assim, vou comprar aquela ferramenta vai ser milagrosa e vai me salvar. A verdade é que ferramenta boa com processo ruim faz merda em escala, né? Então, assim, ela não consegue fazer com que um processo ruim conserte via uma ferramenta boa. Então, eu gosto de falar que processo é a via, ferramenta é o veículo e pessoas são os motoristas. Não adianta ter uma pista de Fórmula 1, um carro de Fórmula 1 na mão de alguém que não sabe dirigir ou que não está motivado para dirigir. Então, eu preciso ter essa tríade muito bem formada. O processo, para mim, ele tem que estar aderente com o teu tipo de público, aquilo que a gente acabou de falar, sobre inbound e outbound, por aí vai. Aquilo define o teu processo. Desenhou o processo, a gente começa a ver, peraí, o que eu preciso para ser otimizado esse processo? Para fazer isso em larga escala, para eu ganhar capacidade, capilaridade desse processo que eu acabei de definir. E aí vem as ferramentas. Eu vejo hoje em dia muita gente, por exemplo, nas minhas palestras, muitas vezes eu falo, cara, quem aqui está usando IA? As pessoas levantam a mão, falam. Quando eu começo a perguntar no que elas estão usando dentro de coisas que não eram gargalos delas, por exemplo. Então, assim, ou seja, uma boa ferramenta num processo que não era o problema e que não está gerando resultado nenhum no final do dia. Então, assim, aí começa a cair em desuso, que é o que a gente tem visto nos gráficos de uso de IA. Então, assim, por quê? Porque ferramenta boa em processo ruim, ou para resolver algo que não é teu gargalo, não adianta de nada. Então, assim, um bom processo, uma boa ferramenta estruturada e desenhada para que aquele processo rode em escala, ele vai precisar de pessoas. E aí é onde mais é complexo, na minha opinião. Pessoas é onde mais se falha, na minha opinião. Porque pessoas, para mim, primeira coisa, precisa saber selecionar. Segunda coisa, precisa saber treinar e motivar. Terceira coisa, precisa conseguir manter essa motivação e fazer com que essa pessoa progrida. E tudo isso é bastante complexo, porque não existe uma fórmula mágica de quem são as pessoas certas para cada empresa. Existem boas práticas, né? Por exemplo, quando a gente fala de venda, proatividade, capacidade de raciocínio lógico, são coisas que, em geral, vão ser requisitos para venda. Quando a gente fala de onboarding e ongoing, em geral você vai fazer escutativa, em geral você vai fazer simulação não assistida, depois simulação assistida, são os passos gerais, vamos dizer assim, de um onboarding. Um ongoing, em geral você vai dar reuniões ruins para um vendedor novo, até chegar em reuniões boas. Então tem um processo para que isso ocorra. Quando a gente começa a falar de treinamento, a gente, tem muita empresa que não sabe nem o que é treinamento, né, Fernando? Faz educação achando que é treinamento. Treinamento não é uma palestra, treinamento não é um vídeo, treinamento é prática, né? Você não assiste um vídeo do Ronaldinho Gaúcho e sai fazendo o que ele faz no campo. Isso não existe. Você precisa ir para o campo para treinar. E você precisa ter os requisitos básicos para chegar perto do Ronaldinho Gaúcho. O peixe não sobe em árvore. Se tu foi mal recrutado, tu não tem requisito básico. Tu pode assistir, treinar à vontade. Tu nunca vai ser o Ronaldinho Gaúcho. Então, assim, eu não sou o cara que acha que todo mundo pode vender. Para mim, isso é balela. Então, assim, todo mundo pode vender. Numa situação, eu vi um cara que era tímido e que vende para caramba, porque isso é uma exceção. Eu não trato a exceção como regra. Eu gosto muito de falar que, para mim, no marketing, eu prefiro estar relativamente certo que totalmente errado. Então, para mim, em geral, existem perfis que têm mais facilidade com vendas, que mudou muito esse perfil ao longo do tempo. Hoje precisa ser um perfil mais organizado, precisa ser um perfil que segue, mas não deixa de ter que ser um perfil comunicativo, um perfil que tenha raciocínio lógico, como era no passado. Então, assim, ele só foi ganhando skills a mais, foi se tornando mais complexo esse jogo, até porque em venda se ganha muito, né? Então, assim, eu gosto de falar que o bom vendedor, ele nunca vai faltar emprego e ele nunca vai ter problema financeiro. O bom vendedor não tem esse problema. Porque o bom vendedor, cara, ele é requisitado em qualquer lugar. Você pode ver. Não existe um bom vendedor que está passando fome. Não existe um bom vendedor, bom que eu digo é bom.
um cara que se comunica bem, um cara que segue regras, que tem coachability, capacidade de ser guiado, um cara que tem capacidade lógica, um cara que tem bom raciocínio, um cara que tem início, meio e fim, negocia bem, cara, estuda vendas. Esse cara não está desempregado nunca e nunca está ganhando pouco, porque é difícil de achar. Agora, você pode treinar, você pode capacitar alguém que tem as capacidades comportamentais. Então, assim, ele tem capacidade comportamental, eu treino para que isso aconteça. E aí eu acho que pessoas é a variável mais complexa e a variável que pouca gente trabalha, Fernando. Acho que e muita gente, a gente protege muito. Eu vejo muitos gestores, quando a gente chega e fala assim, pô, tá ruim o resultado. Você pergunta para o gestor, ele vai estar sempre dizendo que ele está com a ferramenta errada, com o processo errado, ou ele vai dizer que, eu escolhi mal as pessoas. Mas ele nunca vai dizer que ele não tem treinamento, que ele não tem um mínimo de variável bem desenhado, de comissionamento bem desenhado. E para mim, metrics and goals drive behavior. Para mim, metas e métricas drivam comportamento. Então, se você não tem um bom variável desenhado, se você não tem regras do jogo bem desenhado, eu gosto de falar que na máfia, nas religiões e nas melhores empresas, tem 3 coisas em comum: regra bem desenhada, hierarquia e consequência. Aí tu chega na empresa, o cara não faz nada direito e não vai embora, não tem nenhuma consequência, ganha o mesmo salário. Tu chega nas empresas, não tem nem a regra, né? O cara entra e tu fala assim, aqui tá o computador, aqui tá a caneta, bora. Você não diz nem a regra do jogo, o que você precisa fazer, o que você pode, o que você não pode, o que você deve, o que você não deve. Então, assim, o básico não é feito. E aí, quando o básico não é feito, você fica tentando salvar nas ferramentas e botando a culpa quando dá errado em quem? Nas ferramentas e no processo. Então, o que eu vejo é um monte de gestor ruim. A grande maioria dos gestores que eu vejo, eu sou meio radical nisso, eu vejo muito gestor ruim colocando a culpa em ferramenta, colocando a culpa em processo quando a culpa é ele. Então, é isso. Assim, essa tríade, para mim, ela é basicamente a grande responsabilidade do gestor. Quando você se torna gestor, você tem que entender que essa tríade tem que estar bem desenhada. Tenho visto algumas palestras suas e você fala sempre um dos primeiros trabalhos que você fez de desenho de processo, né? Porque como a régua de relacionamento, ela está muito, né, baseada em desenvolver processos nas empresas, ou seja, eu vejo lá, a gente chega, vê a parte de SEO, vê a parte de mídia social, de ads, de site, tudo que precisa fazer para gerar tráfego. Gerando tráfego, eu tenho que fazer um processo adequado e desenhar ele para que eu tenha, ou via inbound ou via outbound, o trabalho de captação para poder trazer para o meu CRM e aí por diante todos os processos. Eu queria que você contasse aquele case lá, do primeiro que você desenhou, né, que você foi convidado, e do aumento que você teve, que eu acho que é um case bem legal para a gente ouvir aqui. Eu acho que é o da Veli, né, que eu comentei ali antes. Quando eu cheguei na Veli Laser, eu acho que o grande ponto deles, eles derivavam muito do que era passivo, então do inbound e etc. E tinham pessoas prospectando, mas essas pessoas, basicamente, elas confundiam intenção com probabilidade. Todo mundo que tinha intenção de compra, eles entendiam que tinha probabilidade de compra e passavam para a mão do vendedor. E aí só 4% virava venda. E aí é muito fácil você colocar a culpa disso no vendedor. É o jeito mais fácil de você fazer, né? Então, assim, não está vendendo, o que você faz? O vendedor é ruim. Esse é o primeiro modo operante. E era o que estava acontecendo naquele momento. Então, assim, não dava para continuar daquela forma, ou também não dava para fazer o que a Veli queria fazer no início, que era entender, então vamos fazer assim, vamos gastar a boca do funil, trazer um monte de gente e continuar fechando pouco no final. Isso não dá de fazer também. Então, o que aquele momento foi a proposta? Peraí, deixa eu começar a entender o que é um bom insumo, quem que converte bem. Deixa eu mirar nesse tipo de pessoa que converte bem, deixa eu buscar esse tipo de pessoa que converte bem através do outbound, que foi a proposta, deixa eu segmentar e entender quem que de interesse tem probabilidade, por vários fatores, por fatores técnicos, por fatores situacionais. Pra você ter uma ideia, tinha uma pergunta que era a velocidade da esteira de produção, que 18% das vezes que um vendedor da Veli ia para a reunião, se tivesse sido essa pergunta, ele não deveria estar indo, porque é impossível de ser uma venda. Porque a velocidade era maior do que era possível instalar a máquina. Então, assim, para você entender o quanto estava sendo ineficiente essa máquina. Por que dos 4%? E que não era culpa do vendedor. Não era o vendedor que era ruim, necessariamente falando. Poderia ter alguns ruins, mas não era isso, necessariamente falando. A segunda coisa é que isso fazia com que a Veli tivesse que ter um exército de vendedores para conseguir fazer o que ela estava fazendo de venda. E quando, na realidade, o que estava acontecendo é que esse exército era por causa da baixa conversão.
Se ele conseguisse melhorar o tipo de reunião que estava indo para a mão do vendedor, ele não precisava daquele monte de vendedor. Então, o que a gente fez? A gente reduziu o tamanho do time de vendas e aumentou o tamanho do time de prospecção. Quando a gente fez isso, a gente conseguiu começar a prospectar mais, qualificar mais, conseguir tirar da frente mais quem não estava e não precisava ter uma infinidade de agendas. Tu conseguia, com menos agendas e uma conversão muito maior, fazer até mais do que estava sendo feito. Naquele ano, a gente saiu de 1,3 para 10,6 milhões de faturamento, foi o maior crescimento do Brasil na revista Exame, no ranking da Deloitte, e foi uma das coisas que impulsionou, eu acho que a minha carreira para essa área de vendas, assim, porque eu era um cara de produção. Isso tudo, para mim, era engenharia de produção. Era uma linha de produção. Eu estava olhando um chão de fábrica quando eu olhava para vendas. Então, isso é que me impulsionou nas vendas. E o segundo ponto, que foi muito interessante, no outro ano, o fundo de investimento que investia na Velha, que chamava Criatec, ele pediu para eu fazer isso em outra empresa do fundo. E aí eu fiz isso numa empresa chamada Nanovetores. Só que o problema, a dor da Nanovetores era outra. A dor da Nanovetores era o seguinte: o Ricardo, que é um CEO, o cara é um fenômeno, a doutora Betina é um fenômeno, mas eles eram técnicos e apaixonados pelo que eles estavam vendendo. Então, o que acontecia? Eles vendiam a farmácia inteira para quem só tinha dor de cabeça. Eles chegavam para uma reunião com a Avon, por exemplo, eles diziam assim: olha, se eu consigo botar nanotecnologia nessa roupa, se eu tomar um tiro, eu ministro na hora o remédio que está na roupa. Fala, pô, legal, né? Mas a Avon não vende roupa para o exército. Foda-se, no final do dia. Então, o que acontecia? Ele abriu um leque tão grande de oportunidades para a Avon, que a Avon pedia um monte de amostras e não comprava nada. O que a gente começou a fazer? Com a mesma técnica, que é buscar através não só do outbound, mas pegando o que vem do inbound e aprofundando, entender o que é que a Avon precisa. E aí, no primeira venda, foi o Polishop, na realidade, a gente entendeu, o Polishop precisava de um creme anti-rugas com X% de eficácia e já tinha um fornecedor que estava pagando Z. E aí a gente disse para ele: olha, eu consigo a mesma eficácia por metade do preço ou o dobro da eficácia pelo mesmo preço que você está pagando. Se tu me der um mês, eu te mostro um exame laboratorial para comprovar isso. Obviamente, um mês depois eles compraram da gente. E aí compraram por uma quantidade que a Nanovetores não tinha nem onde fabricar. No outro ano, a Nanovetores foi o segundo maior crescimento do Brasil no ranking da Deloitte fazendo isso. Então, basicamente, ela saiu de 900 e alguma coisa para 9,4 milhões de faturamento. Isso acontece fazendo o quê? Basicamente, independente de ser inbound ou outbound. O outbound ele dá mais mira. Mas, por exemplo, no caso da Nano, foi mais inbound do que outbound. No caso da Velha, foi mais outbound. Eu acho que o grande segredo desses dois cases está em colocar o cliente no centro, que é o que a gente chama de Customer Centric Selling. Perguntar para o cliente e realmente valorizar através dos dados que você levantou com o cliente na ligação, aquilo para que você faça uma venda mais direcionada, para que essa venda seja mais assertiva, para que você só faça a venda para quem realmente tem probabilidade. Eu gosto de falar que a diferença de desconforto e dor, né? Quem tem probabilidade é quem tem dor, né, Fernando? Ou quem está mais perto de ter dor. Que desconforto é o seguinte: eu posso ter derramado agora na minha calça aqui um monte de café. Cara, vai estar toda cagada a minha calça, tá desconfortável, mas não tá doendo. Eu não tô aparecendo aqui para cima. Então foda-se, eu vou fazer aqui mesmo desconfortável. Agora, se eu estivesse dando uma palestra e acontecesse a mesma coisa e eu fosse aparecer presencialmente para alguém, obviamente eu ia ter que correr atrás para trocar essa calça. Então eu tenho uma dor. Quanto mais próximo da dor as pessoas estão, mais fácil de vender para elas. Então, basicamente, ambos os cases foi isso. Entendeu? Assim, cara, quem está próximo da dor? O que é exatamente essa dor? Né? O que é? É uma dor de cabeça? Então, vou dar um remédio para dor de cabeça, não para dor nas costas, né? Então, assim, parece o básico, né? E eu gosto de falar, cara, tem o Hélio Azevedo, que é um cara... Eu tenho um podcast chamado Forecast Podcast, que eu e o Hélio Azevedo apresentamos juntos. O Hélio Azevedo foi vice-presidente da SAP, foi gerente do Windows no Brasil, né? E a gente entrevista muita gente e o Hélio tem umas frases geniais, assim, né? Não é dele necessariamente essa frase, mas ele sempre fala, cara, em venda o que funciona é simples, o que não necessariamente é fácil. E aí ele complementa, falando assim, olha, e o problema dos empreendedores é que eles não entenderam que a empresa é um chuveiro. Aí você fica, porra, a empresa é um chuveiro, ele é muito bom de analogia. Ele fala, entra água só por um caninho e sai por um monte de furinho. Aí os empreendedores ficam mais preocupados em ficar tapando furinho do que garantir que a porra da água entre no caninho. Então, assim, antes de ter água no caninho, você não tem que ficar olhando os furinhos. Faz a porra da água tá no caninho. E aí, como é que ela tá no caninho? A primeira coisa é a caixa d'água. Se a caixa d'água não estiver cheia, que é ou você ter através do marketing, através de uma prospecção ativa, ter água lá em cima. E segundo, se ela não for limpa, se você não tiver um sistema de filtragem,
vai ter barro pra caramba no teu banho, o banho vai ser uma merda. Se não tiver água, não vai ter banho, por melhor que seja teu encanamento. Então, o que estava acontecendo nessas empresas? Elas tinham bons encanamentos, bom chuveiro, mas a caixa de água estava vazia ou estava cheia de barro. E aí é onde não funcionava. Então, foram 2 cases seguidos que me impulsionaram muito no universo de vendas. A Endeavor viu isso. A Endeavor me chamou para mentorar pela Endeavor, palestrar pela Endeavor. A Endeavor é um dos maiores grupos de apoio empreendedor, né, no mundo. E aí foi assim que a minha carreira na parte de vendas alavancou muito. E logo depois vem um grande case de sucesso da Exact. E que eu gosto de sempre falar, não é só bons ventos. A gente errou pra caramba, ainda erra pra caramba e vai aprendendo. Eu gosto de falar que eu aprendo tanto no acerto quanto no erro. Então, por exemplo, nós há pouco tempo estávamos muito abaixo da meta na Exact. Eu assumi o posto de diretor de vendas nessa época. E quando eu assumi o posto de diretor de vendas, junto com o CEO, cara, basicamente era uma questão de gargalo. Tu pegava tudo que estava sendo gerado pelo marketing e concentrava numa pessoa que demorava quase 6 horas desculpa, 6 dias para dar retorno. 6 dias essa pessoa já nem sabe mais quem tu é. Então eu comecei a perder todos os leads do marketing e estava gerando muito menos e isso baixou minha produção. Então é só um exemplo de gargalo. Um segundo exemplo, minha equipe não estava engajada, então tem que trabalhar num engajamento de equipe, vender para a equipe, entender isso, e aí voltamos a bater as metas. Batemos 3 meses de metas, só que as metas aqui elas são progressivas, né? Então, assim, por muito. A Exact é uma empresa que ela objetiva crescer 7%, 8% ao mês. Então, assim, isso é muito fora da curva. Então, agora a gente tem conseguido crescer muito bem, mas não estamos conseguindo dar esse salto. A gente cresce 3,5%, algo do tipo, e a gente precisa estar lá no 7. Então, como é que a gente vai fazer esse próximo passo? Ele é um passo de chegar no 7 ou ele é um passo de trabalhar no EBITDA e manter os 3,5, que é um baita crescimento para quem está com EBITDA bom. E nosso EBITDA não é ruim, é um EBITDA. E aí começam as decisões estratégicas. E aí vem uma outra coisa que eu sempre falo, cara, vendas tem que estar sempre alinhado com o planejamento estratégico financeiro. Nem sempre é crescer a resposta. Nem sempre às vezes nem sempre é crescer mais. Crescer sempre é a resposta, mas nem sempre é crescer mais. É a troco de que você vai crescer mais? Como é que tá? Você já entendeu as vias? Você já prototipou vias? Consegue sair de 3,5 para 7 sem estar arriscando tudo? Se você não consegue e você não tem dinheiro para arriscar, então peraí, talvez a decisão seja, vamos manter uma máquina de 3,5 equilibrada, que é uma ótima máquina. Então, eu gosto de jogar transparente, né? Então, eu gosto de jogar transparente sempre. Esse está sendo o nosso momento, por exemplo, agora na Exact. A nossa máquina, a gente achou que chegaria em 7 de um jeito, não chegou em 3,5, que não é ruim, mas chegou em 3,5. Opa, peraí, como é que a gente pode fazer para trabalhar em um dos dois lados? Esse é o desafio atual, por exemplo. Eu gosto de dizer que aqui é meu palco principal, eu odeio que ele seja diferente dos bastidores. Eu gosto que o meu palco principal seja igual aos bastidores, porque aí eu acho que é onde a gente aprende junto. Se eu só vim aqui contar vitória, aí ferrou também. Então, mas eu queria trabalhar todos esses. Quando você me perguntou de um case, eu quis trabalhar todos para mostrar o quão complexo é, na realidade, né? Vendas não é uma ciência simples. Vendas não é uma ciência. Ele é para quem não quer crescer estruturado, para quem não quer crescer de maneira realmente se tornar uma grande empresa e por aí vai. Aí pode ser que seja uma ciência simples. Agora, para quem quer realmente crescer de forma estruturada, consistente, aí já não é mais. No passado já foi, né? No passado é que em terra de cego, quem tem muleta é rei, não é nem olho, né? Então, assim, no passado era isso. O cara de muleta já estava bem. Hoje não, cara. Hoje não é mais assim. Então, é importante que as empresas se adequem, porque basicamente isso está chegando em todos os mercados, a estruturação está chegando em todos os mercados, e quem não está se estruturando e tornando venda ciência, quem continua achando que venda é arte, vai ficando para trás. Vai ficando para trás. É um momento que não tem mais o que fazer. Sua colocação, até trazendo mais coisa do que aquilo que eu tinha te provocado, porque, cara, eu acho que é exatamente isso. Né? As empresas hoje acham que é tipo, tá aqui a caneta, vá lá, faça a venda. Não é isso. Você precisa ter toda uma estrutura, você precisa ter todo um processo, ferramentas, pessoas, mas também você precisa olhar a empresa como um todo. Né? Como é que está o meu processo de produção? Vou dobrar minha produção? Eu tenho como segurar? Eu vou chegar num crescimento tal? Será que o meu EBITDA acompanha? Ou seja, tudo isso que você colocou foi muito legal, porque era essa provocação que eu queria e você, cara, conseguiu trazer a contextualização exatamente como eu queria.
bacana. Agora, o que eu queria te provocar? Eu queria te provocar em cima do Spotter, a ferramenta da Exact Sales, que faz toda a parte de estruturação tecnológica quando você tem um processo definido. Eu acho que é uma ferramenta show de bola, nós usamos os nossos clientes, eu uso aqui dentro da empresa, tá? E ela tem um potencial incrível, tem trazido resultados bacanas, mas ela tem algumas particularidades que eu queria que você falasse, certo? Que são coisas que vão ajudar a fazer com que o processo funcione e que a pessoa tenha uma visibilidade muito maior dentro dessa questão de vendas. Vamos lá. Que bacana, cara. A Exact, de novo, assim, eu acho que ela é uma ferramenta que propicia que bons processos aconteçam dentro dela. Então, o que eu quero dizer com isso? Eu gosto muito dessa cultura de engagement, que é onde ela trabalha, onde a gente trabalha principalmente. O que é isso? É basicamente eu conseguir extrair dados dos clientes e com esses dados trabalhar em combinações para que eu consiga ter padrões de atendimento, padrões de abordagem, padrões de automações de e-mail, automação de WhatsApp, ser multicanal, entender o tempo certo para as coisas. Então, eu acho que ela é uma ferramenta que ela possibilita isso. Ela é uma ferramenta que lá dentro você tem desde a parte de, vou, por exemplo, fazer lookalike para achar que mercados que eu vou atuar, comprar listas, toda essa parte de buscar quem é o decisor. Então, toda essa parte de estruturar uma prospecção ativa, por exemplo, ou pegar uma RD Station, por exemplo, e cuspir uma prospecção passiva, né, um inbound, para que eu comece a fazer um atendimento, entender e personalizar esse atendimento com as variáveis que forem possíveis. Por exemplo, se ela veio de uma landing page que falava sobre tal assunto, então ela já vai orientar a pessoa, fale sobre esse assunto, fale isso, pergunte isso. Ela padroniza o atendimento, mas não de uma maneira única e robotizada. Né? Quando você padroniza de uma única maneira, fica aquela conversa quadrada, né, Fernando? Como é que estão tuas vendas? Aí o cara fala, tá excelente. Aí tu fala, o ano tá ruim para todo mundo. Sabe, tipo, não casa as coisas. Por quê? Porque o bom processo, e aí é onde as pessoas se perdem um pouquinho no padrão. Tem gente que acha que padrão é engessamento. E por que acha isso? Porque criam padrões onde você tem poucos gatilhos de entrada e muita sequência de atividades. Então, o que você fala? Quando acontece, muda de etapa, eu faço 5 atividades seguidas. A tendência na segunda atividade é não fazer sentido, ou até na primeira, porque a tua entrada é muito simples. Agora, quando você fala assim, quando eu mudei de atividade, meu vendedor disse que a objeção é essa, e a dor é essa, e esse cara é desse mercado, então faça isso. Aí, quando eu fiz isso, quando você fez isso, se aconteceu isso, faça isso. Se aconteceu aquilo, faça aquilo. Se aconteceu aquilo, são derivações com grande quantidade de entradas, de derivações de entrada, e poucas atividades sequenciadas, que elas vão encadeando. Então, assim, isso é um bom padrão, um bom processo. O problema é que dá trabalho. E a gente tende, de novo, no Brasil, a fugir do trabalho. Então, assim, sim, é um trabalho que ele é mais tático, ele é mais estratégico, é você configurar bem o processo, desenhar esse processo, configurar, e a minha ferramenta possibilita que você faça isso. Vou te dar um exemplo de um case que eu nunca imaginei que uma loja, se fosse uma loja física, fosse ser case de Exact. Para mim, Exact não era encaixada lá. E aí, o que aconteceu? Uma loja de produtos para bebê, carrinho, cara, roupinha, tudo para bebê. Aí, o que acontece? Eles começaram a botar na mão dos vendedores um tablet com um filtro da Exact. E o filtro da Exact, ele diz assim, pergunte isso, se responder isso, pergunte isso, se responder aquilo, pergunte isso. Aí quando ela começou, cara, quantos meses você tá grávida? 2 meses. Aí vem, você já comprou a bolsa de maternidade? Não. Aí ele pergunta, dá uma olhada em que tipo de roupa que a pessoa chamou mais atenção. Ele bota categorias, branca lisa, branca com estampa, colorida, colorida. Aí vou te dar um exemplo, só uma trilha. São várias trilhas dessa loja. Aí essa trilha, a gente entende que a bolsa de maternidade se compra lá pelo 5º mês, por exemplo. A gente configura, daqui a 3 meses, mande uma bolsa de maternidade, uma oferta por WhatsApp, dizendo assim, olha, normalmente se compra no 5º mês, eu lembro que você teve aqui e não tinha comprado ainda. Se você ainda não comprou a bolsa de maternidade, aí como ela botou lá que ela gostou de colorida, eu vi que você gostou das roupas coloridas, eu montei uma bolsa só de roupas coloridas para você, que eu consigo te dar hoje 20% de desconto, se você comprar por esse link. Segue o link. Cara, você acha que está vendendo? Esse cara já está vendendo mais dessa forma do que na presencial. Então, é isso que a minha ferramenta possibilita que aconteça. Então, é que você colete dados, interprete dados e gere ações e padrões. É esse que é o core da Exact. Quando eu falo a minha ferramenta, né, Fernando? Desculpa, bem rapidinho. É isso que é a ferramenta que eu sou CEO hoje, porque ela é da TOTUS hoje, da RD, né? Só para corrigir. Eu vendi essa empresa. Eu ainda estou como CEO, mas eu vendi essa empresa.
Mas ela foi comprada porque o mérito é seu, amigo, senão ela não teria sido comprada. Meu e de uma Vamos lá. equipe toda que trabalhou por isso, e Eu pelo acho legal crescimento. esse seu perfil de reconhecer sempre as pessoas que estão perto de você. Isso também é um negócio que você tem muita minha admiração, cara. Muito legal. Obrigado, cara. Eu tenho muito relacionamento com as pessoas da sua equipe e você lá é um cara que eles dizem, o Theo é ombro a ombro, é um cara que está sempre aqui para Que ajudar a legal. gente. Isso é sensacional. Bem, deixa eu te perguntar uma coisa que é uma novidade brasileira, né, para o Brasil ainda, que é o SDR. Né? O SDR ele é um cara que está fazendo um trabalho onde ele consegue receber ou ir atrás de um lead, ou seja, eu posso usar um inbound também, um SDR, onde eu faço todo o trabalho de tentar entender este cara que chegou, que eu vou atrás, qualificá-lo, puxar conexões emocionais, conexões racionais, para poder entregar para um closer, que é quem vai fazer o processo realmente de venda, né, algo que já está com uma profundidade de pesquisa muito grande e o cara já tem uma assertividade maior. Só que ainda é algo muito difícil para a gente convencer as empresas na necessidade de ter um elemento como esse. E eu acho que hoje é essencial uma empresa comercial ter o SDR dentro do seu processo. Eu queria que você falasse um pouco disso aí. Eu acho que o case que eu falei da Nano Vetores, Fernando, é basicamente o efeito que um SDR pode dar. Tá? O que é um SDR? Né? Ele vai pegar, como você bem detalhou, vai pegar aquilo que veio do marketing, ele vai trazer conexão, ele vai conseguir coletar dados e gerar um priming, que a gente chama, uma preparação de contexto mental para que a venda seja mais simples. Dentro disso, o SDR ele vai conseguir filtrar, entender se aquele interesse que alguém teve em ti existe probabilidade. Segundo ponto, ele vai conseguir coletar dados para que o vendedor possa agir da melhor maneira. Eu gosto de falar de citar arte da guerra, né? Ele fala que para quem conhece seus inimigos e conhece a si mesmo, quem conhece seus inimigos a si mesmo não precisa temer 300 batalhas, algo do tipo. Então é isso. Basicamente, assim, se eu conheço meu produto e eu conheço quem eu vou vender, eu dou match muito mais fácil, que é o que aconteceu na Nanovetores, que a gente estava falando. Se eu entendi que a empresa Polishop precisa de anti-rugas e faz tanto, é fácil de eu oferecer um produto certo para ela. Se eu não entendo, eu ofereço tudo e acabo não acertando nada. Então, a S10 tem esse papel de conseguir posicionar o vendedor. O vendedor, tem atenção para cá. Isso aqui é interessante. Eu gosto de citar, no nosso caso, por exemplo, por muito tempo, né? O Pipedrive foi, por muito tempo, o CRM que mais teve integrado com a Exact. Hoje é RD CRM, por óbvio, mas o Pipedrive foi por muito tempo. E aí eu lembro que a gente perguntava qual é o teu CRM? E aí, hoje, inclusive, os clientes da Exact, 40% fazem nem do Exact a parte do CRM, mas assim, qual é o teu CRM? Aí o cara falava, Pipedrive. Aí o que acontecia? Chegava na hora da venda, o vendedor falava assim, olha, você inclusive pode ou fazer tudo dentro do Exact, ou integrar com algum CRM, se você já usar um que você gostar, por exemplo, qual é o CRM que você usa? Porque aqui, por exemplo, vou dar um exemplo, tá? Pipedrive é o que a gente mais tem integração, é de fábrica, é campo a campo, são mais de 600 clientes. O que você usa? Aí o cara, Pipedrive. Você entendeu? Nessa hora que o cara respondeu e você disse que é o teu principal, esse cara já está dizendo, pô, cara, isso serve para mim. E aí você começa a fazer os links. Por quê? Porque você conhece a si mesmo e conhece teu inimigo. Então isso é muito mais fácil. Vou te dar um outro case. Eu gosto de sempre falar com case, tá, Fernando? Porque eu acho que é mais fácil. Como a gente pode preparar mentalmente as coisas. Tinha uma empresa que era de cuidadores de idosos. E aí o que é o problema? Ela não era mais barata de cuidadores de idosos, ela era mais segura. Ela pagava melhor, fazia mais treinamento, tinha mais tecnologia e por aí vai. Só que era uma decisão colegiada e normalmente a primeira pergunta é qual é o preço? Por quê? Porque é uma decisão de vários filhos, por exemplo. E aí, um sempre tem o pão duro, então sempre vai ser preço essa negociação. E eles não conseguiam sair do preço. Tem um amigo meu que vai palestrar no Brasil Sales Summit, que para mim vai ser o grande evento de vendas que a gente está posicionando, eu, Elis Azevedo, a Camila Farani, no mercado. Vai acontecer agora em agosto, estão todos convidados. E o Ricardo Voz vai palestrar lá, ele fala para mim assim, Theo, sabe como é que eu faço minha filha comer brócolis? Eu falo, como? Eu falo para ela, filha, ela não gosta de brócolis. Filha, hoje tem brócolis ou fígado, o que você prefere? Ela fala, brócolis, papai, porque ela odeia fígado. Então, assim, essa brincadeira é a que a gente usou porque a gente tem o Exact Club, que é a parte de serviço para os clientes. E aí a gente usou essa parte de serviço. Essa parte de serviço não é uma parte como uma agência. Ela é uma parte que não tem, ela é de software. Aí quando a gente fala assim, o que vamos configurar no software? O que a gente vai botar lá dentro do software?
Então a gente falou assim, olha, peraí, olha só, olha que interessante. Quando a gente chega para esse cara, ele está falando de preço, preço, preço. O que a gente pode mostrar para ele? Você sabia? Aí você vem com uma informação muito impactante. Você sabia que hoje tem X% das vezes um idoso ele é maltratado dentro de casa? Inclusive, eu vou te mandar uma reportagem do Jornal Nacional. Agora, estou te perguntando, o que você está buscando? Uma empresa que tenha um custo-benefício bom, que vai te dar segurança com bom custo, ou só custo? O que você fez? Você acabou de posicionar dois gatilhos mentais. A gente usa muito gatilho mental nas abordagens. O primeiro gatilho mental, ele é um gatilho mental que ele chama de atenção seletiva. Quando você vê um carro de uma cor, você só percebe aquele carro, né? Então, o que eu fiz? Eu te dei uma informação muito impactante para que você só mire ali. Porra, maltratado, maltratado, idoso maltratado. E a segunda, eu fiz essa ancoragem, para que você tenha dois universos, você entre o ruim e o péssimo, você escolheu o ruim. Por que eu estou te dizendo ruim e o péssimo? O que é o péssimo? É barato que vão maltratar meu pai. O que é o ruim? É eu pagar mais caro, mas ter segurança. Então, assim, ok, eu escolho o ruim. Eu escolhi o brócolis por isso. Então, isso era trabalho do pré-vendedor. O pré-vendedor, ele ia trabalhando. Você sabia que, para quando chegar na parte de vendas, esse cara não perguntar o preço. Esse cara perguntar assim, como é que se garante que o meu pai não vai ser maltratado? Essa vai ser a primeira pergunta dele, porque o pré-vendedor botou isso na cabeça dele. Isso é prime, preparação de contexto mental. Então, essa também é uma função do SDR. E esse SDR, em geral, tem uma outra coisa que é muito importante. Quando você joga para a mão do closer, direto para a mão do vendedor, e a porcentagem de conversão dele, vamos dizer que seja 6%, que é a média do Brasil, 6,7%. É a média do Brasil. Vamos dizer que ele esteja convertendo isso, tá? Quando esse SDR filtra, talvez você precise de menos closers. Por quê? Porque você não vai passar tudo para... Você já começou a entender que não faz sentido. Em uma, duas perguntas faz, isso aqui não vai ter venda. Você precisa, às vezes, de metade da tua equipe. Na VEL, a gente saiu de 12 para 7 vendedores. Então, eu não precisava de 5 do que eu tinha lá. Por quê? Porque tinha um monte de reunião que estava indo para ponto que não precisava estar indo. Quem que estava definindo que não precisava? O SDR, que é um cara mais barato e que ele mantém essa máquina de filtro girando em paralelo com o vendedor. Porque o que acontece? O vendedor ele tem um problema. Fernando, se eu estou te atendendo, estou prestes a vender para ti, tu acha que eu vou ligar para alguém novo? Tu acha que eu vou entrar em contato com alguém que está começando no processo? Não, isso vai ser minha última prioridade. Então, o vendedor ele sempre vai priorizar quem está no final do ciclo. E aí acaba que ele demora para responder, ele não consegue segmentar, e vendedor brasileiro não desiste nunca. Então, todo mundo que me demonstra interesse para ele é uma possibilidade de venda, ele não vê fatores técnicos, ele não vê fatores... Então, são skills diferentes, momentos diferentes e máquinas que têm que girar paralelamente. Não posso ter que parar a máquina de qualificação para ficar acelerando a máquina de venda, para depois descobrir assim, opa, tá faltando venda, vamos qualificar aquilo tudo que entrou. Quando eu vou qualificar, já está tudo morto, aqueles leads. Já tem lead que já levantou a mão há meses atrás. Já comprou de outro. O cara já nem... Então, assim, essas máquinas elas têm que girar em paralelo. Essas são algumas das vantagens de você ter um sistema de SDR, uma equipe de SDR. Essa equipe ser separada, ou de BDR, né, de prospectadores ativos, você tem equipes que vão trabalhar paralelamente. Então, para mim, isso é onde eu enxergo como linha de produção. Na linha de produção, você não é... Ninguém quer ter uma máquina que faça tudo numa linha de produção. Isso não faz nenhum sentido. E em vendas, na minha opinião, também não. Beleza. Bem, eu vou mudar agora para um outro assunto que eu adoro e estou extremamente apaixonado agora, que é a inteligência artificial. E a inteligência artificial tem sido aplicada bastante em vendas agora. Eu conheci o Magic Write, que você me apresentou há um tempo atrás, depois com a aquisição, né, que vocês tiveram do RD, ele mudou para mentorear, e eu sou um usuário muito afim desse aplicativo. Tanto que as pessoas que se inscreveram na live vão receber daqui a pouquinho, assim que a live terminar, um agente virtual configurado com todo o conhecimento da área comercial que a gente tem, para poder fazer uma análise e um diagnóstico gratuito. O cara vai responder 13 perguntinhas, não é um negócio fácil, não vai ser rápido, mas se ele responder as 13 perguntas, o agente vai mandar um diagnóstico, depois o nosso pessoal da área técnica vai fazer uma segunda análise, porque o agente pode ser um pouquinho superficial, na análise a gente vai fazer mais aprofundado. Então, é um negócio que a gente está conseguindo fazer e escalar graças ao processo que a gente tem de acesso ao mentorear, que é essa inteligência artificial.
E eu estou vendo muitas coisas interessantes, por exemplo, agendamento, que agora está possibilitando fazer por ele, dentro do processo. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa ferramenta e da importância dela hoje dentro do processo comercial. Estou mutado, perdão. Eu realmente acredito que a inteligência artificial possa mudar o jogo. Eu acho que o grande ponto é que muitas vezes ela está mal posicionada, está num lugar do processo que não faz muito sentido. E o segundo ponto está sendo mal usada, a pessoa não entendeu a inteligência artificial. Como é que funciona a inteligência artificial, né? Basicamente, a inteligência artificial você vai ter, vamos entender assim, fui na geladeira e peguei 3. Ela vai pegar esse contexto de frase e vai buscar a probabilidade de qual próxima palavra que aparecer dentro de um banco de dados. Quando esse banco é aberto, ela vai buscar na internet inteira. Então, a chance dela cometer um erro é gigantesca. Né? Então, eu sempre brinco assim, experimenta botar Lula ou Bolsonaro, tanto faz, foi um. Como é polarizada a base, você vai ter lá, Lula foi um, herói do povo, Lula foi um, filho de uma... Lula foi um. Você vai achar de tudo. Eu não estou dizendo o que eu concordo, o que eu não concordo. Estou dizendo que a IA não tem opinião. Ela funciona assim. Então, assim, beleza. Entendendo esse contexto, o que a mentoria faz? Ela possibilita que você crie um banco de dados específico. Criando um banco de dados específico, você pode fazer o que o Fernando está dizendo. Porque o Fernando pode ter conversado com ela e dito assim, olha, quando o cara me responder a pergunta 2, a 3, a 4, assim, significa que provavelmente ele tem esse problema. E se ele tiver esse problema, o ideal é que a gente trabalhe assim, assim, assado. E isso pode ser por áudio, pode ser por um PDF, pode ser por um vídeo do YouTube. E ela está aprendendo. Depois que ela aprendeu, aí fica fácil. Aí o que ela vai fazer? Como ela está consultando um banco de dados fechado, sempre a probabilidade da próxima palavra vai ser 100%. Por quê? Porque o banco de dados é bem mais restrito, ele é bem menor. Então você começa a não ter erros dentro disso e poder confiar a ponto de fazer o que o Fernando está fazendo, né? Quem quiser uma consultoria, lá tem uma inteligência artificial que pode fazer isso. E aí bem posicionada, como o Fernando está fazendo aqui, por quê? Porque é um call to action. Você está vendo a live, você quer ir para o próximo, você vai deixar seus dados, vai lá, vai ter a consultoria, então ela está bem posicionada. Ela está em um lugar que gera valor. Então, o problema da IA, para mim, é que muitas vezes está em lugares que não geram valor. Você coloca a IA num lugar que ela não está gerando nada. É a pessoa que está perguntando, e aí, bora cestar para a IA? Foda-se. Bora cestar não é algo que a IA seja... É isso, assim, eu vejo que a IA pode ser um baita adianto, desde que bem posicionada e desde que usada de forma profissionalmente. O que seria profissionalmente? Com bancos de dados fechados. E aí a mentora, ela possibilita que isso seja feito de uma maneira simples. A gente comprou a Magic Write, e hoje ela já é a ferramenta, o Juliano Tubino, que é o CEO da RD, né, ele anunciou no palco, são mais de 8 mil usuários, ela já é a ferramenta brasileira mais usada de IA. Então, assim, isso para a gente é um orgulho tremendo, porque hoje eu vejo que IA é um diferencial que ainda é pouco valorizado. As pessoas não estão dispostas a pagar por IA muitas vezes. Por quê? Porque elas não veem valor. Os gráficos de utilização de IA estão caindo, estão despencando. Por quê? Porque as pessoas... É o hype da utilização mal usada ou mal compreendida. Então, aquela tecnologia que você não compreendeu direito, você usou de forma errada e você vai desengajando. Então, você teve uma aceleração de todo mundo usando IA e hoje está despencando a utilização de IA. Por quê? De novo, porque pouca gente usou de fato, entendendo a tecnologia e posicionando no lugar que realmente vai fazer diferença. Legal. Pô, Theo, obrigado. Acho que seus esclarecimentos aí foram muito bacanas. Eu acho que a contribuição que você deu, principalmente de mostrar essa inversão da pirâmide, o quanto está sendo importante para o mercado entender que, às vezes, a gente tem que ir atrás para conseguir o ticket médio, o cliente ideal, ou seja, o ICP perfeito, ele às vezes precisa ter um trabalho de outbound para isso. Eu queria que você desse as suas considerações finais aí a respeito desse processo da régua de relacionamento, quanto é importante a gente ter todos os pontos bem trabalhados, desde o SEO até o Data Drive, para a gente poder entender um pouquinho a visão do Theo nisso aí. Show de bola. Cara, para mim é fundamental, Fernando, eu acho que hoje as empresas que não entenderam ainda que o jogo mudou, que se você não tiver ciência em vendas, você não vai conseguir vencer, elas vão ter dificuldade. E o que significa isso, né? Ter ciência em vendas? Nada mais é que entender, por exemplo, a régua de relacionamento ideal para o teu cliente.
a régua de relacionamento mais aprofundada, é fazer o que a gente chama de personalização em massa. Como é que eu consigo criar automações? Como é que eu consigo criar bons padrões para que eu consiga fazer, por exemplo, outbound, que é uma coisa que normalmente não é feita em massa, é uma coisa que é difícil de dar escalabilidade. Como é que eu consigo dar escalabilidade em outbound? Como é que eu consigo fazer o outbound ter um ROI mais positivo? Através de tecnologia, de processo, que faça com que essa jornada do cliente, que essa régua de relacionamento esteja na prática sendo feita da melhor maneira possível. Então, para mim é fundamental. Prazer estar aqui contigo, cara. Sempre valorizo muito. Fiz questão, tive que vir aqui para a África na correria, mas fiz questão de manter ainda a nossa agenda. Espero ter contribuído, espero que tenha sido bacana para quem está assistindo, ter gerado valor aí para o pessoal. E como é que chama teu menino? É o Ravi. Aí, tá ele aqui. Legal, cara. Parabéns, hein? Muito Obrigado. Legal. Obrigado, viu? Prazeraço. Prazer é meu. Gente, queria agradecer a audiência, a todos que se inscreveram na live. Vocês vão receber daqui a pouquinho um e-mail com acesso para o nosso agente virtual. Depois que vocês receberem o diagnóstico dele, façam perguntas sobre vendas. Ele está com muita informação para poder falar para vocês, vai ser bem bacana. Eu queria agradecer aqui a equipe da Biora, de Sérgio, Caio, Edu, que me apoiaram aqui nesse processo. É a nossa primeira live da BI. Tá? Queria agradecer também ao pessoal da Atlas Group, que cedeu esse espaço. Manuel, Rafael, Maurício, obrigado aí por ter colaborado. Tá? E eu tenho certeza absoluta que nós vamos nos encontrar novamente, porque nós vamos fazer isso virar algo que seja periódico. Tá bom? Theo, obrigado, cara. Um beijo para você aí. E a gente se vê aí na sexta-feira, beleza? Prazeraço. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Até mais.